isso, irmãos? Amém. Nós vamos ler Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Não recebemos nada do mundo, porque o mundo nada tem para nos dar. O que o mundo tem é para os do mundo, e o que o Senhor tem é para os celestiais. E nós somos um povo que o Senhor tem escolhido e cremos na nossa eleição antes da fundação do mundo, para podermos ser santos, irrepreensíveis diante do Senhor em amor. Ajuda-nos enquanto discorremos mais um pouco em Sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Prosseguir naquele estudo da mensagem da semente reprodutora e a obra-prima que caiu em Niceia, em Roma. Depois de Niceia, Roma, ela tem vindo passando por um processo, porém ela está regressando outra vez a essa obra-prima aperfeiçoada, porque ela é parte daquela palavra que foi falada por ele. Ele terá uma igreja sem mancha e sem ruga. Agora, esse é o tipo de crente que nós estamos desejando ser: sem mancha, sem ruga. Talvez, se olharmos um para o outro hoje, vamos ver mancha, vamos ver ruga, falhas, pecado, vamos ver. Mas nós queremos ser, na concepção de Deus, uma igreja sem mancha e sem ruga. O profeta fala de Miguel Ângelo, que não pôde reproduzir aquilo outra vez. Ele não pôde colocar em seu lugar. Porém, Deus vai fazer isto. Ele vai trazer esta pequena noiva de regresso ao lado da palavra original de onde foi tirada. Se somos aquela parte lá do Calvário, água, sangue e vida, então hoje nós temos que provar que somos aquela parte e vamos regressar ao original, que é Cristo. Como vai esta noiva fazer isto? Regressar ao original. Aí toma Malaquias 4. Diz que nos últimos dias será restaurado. O ministério não é de uma pessoa, o ministério é de Deus. Deus no homem. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí o profeta pergunta: restaurado a quê? É restaurado atrás, como no princípio. Eu restaurarei outra vez. Malaquias 4, diz que ele restauraria os corações das pessoas. Então, os irmãos vão notar que é uma conversão, a coisa é interior, corações, tratando com alma, tratando com a vida interior. Ele está nos restaurando outra vez ao original.
A fé das pessoas, a fé original dos pais. Vejamos isto justamente diante de nós, igreja. Onde estamos? Parece que ele precisava falar, mostrar para as pessoas e deixava aquilo. Olha, está diante de nós, veja isto, justamente diante de nós, igreja, onde estamos? Malaquias 4 é para restaurar, regressar atrás à fé original. Bom, nós aprendemos que não pode olhar para trás, porque Jesus disse para nós olhar para a mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. No tocante à restauração, você não pode olhar para frente. A restauração faz você olhar para trás. Porque se você é restaurado hoje, você é restaurado não para frente, você é restaurado de algo que você caiu lá atrás. Foi perfeito, um altar correto, uma adoração perfeita, e caiu. Então, aqui nós temos que olhar para trás. Não é a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua. E se você não olhar para trás, para ver onde você caiu, para ser restaurado, você vira uma estátua. Entendeu? A mulher de Ló virou uma estátua por olhar para trás. E você, por não olhar para a restauração, por onde você caiu e deve ser levantado naquele lugar, se não olhar para aquele lugar, você é uma estátua hoje, com culto, com adoração, com pregação, com grandes ministérios, se torna uma estátua, algo inaproveitável, apenas para os outros olharem e dizer, algo aconteceu ali, morte. A estátua da mulher de Ló foi isso. O que aconteceu? Olha, uma estátua morta. E o crente hoje restaurado, é interessante, o crente restaurado é aquele que olha para trás, onde caiu e levanta outra vez. Esse é o restaurado. Porque se ele está sendo restaurado é porque ele caiu em algum ponto. E aquilo está sendo restabelecido a ele, aquele poder, aquela força, tudo está sendo restabelecido a ele. Então ele tem que olhar para trás para poder possuir aquele poder de onde ele caiu. Ela, falando da igreja, é ferida, a noiva ele diz aqui, né? É ferida e tirada da igreja, para posicionar bem, porque tem uma noiva e uma igreja. A noiva é aquela que ouve a palavra do dia. A igreja é aquela que rejeita a palavra do dia. Ela é igreja, só que ela não é noiva. Assim como Israel. Você vê Israel era igreja. Igreja quer dizer os tirados fora, os chamados fora, os tirados de algum lugar. Então, Israel foi tirado do Egito. Lá no Egito, Israel era povo de Deus. No deserto, Israel era igreja, porque eles foram chamados. E assim somos nós. Lá nas denominações, nós éramos povo de Deus. Quando nós saímos das denominações, nós somos igreja de Deus. Olha para você ver, somos igreja porque saímos das denominações. Mas o eleito sai de nós que saímos das denominações. Olha para você ver, a semente eleita sai exatamente de dentre aqueles que saíram das denominações. Vocês estão entendendo? É um processo. É um processo. Sair do Egito. É um povo de Deus só para sair do Egito. Saiu. Então nós, para aceitar a mensagem do profeta, como o povo de Israel, para aceitar a mensagem do profeta Moisés e sair do Egito, tinha que ser povo de Deus. Quando eles aceitaram a Moisés e saíram do Egito, eles se tornaram igreja de Deus no deserto. Sendo igreja de Deus no deserto, eles tinham que ser noiva. Tinha que sair uma noiva da igreja. Gente, isso daqui deve arrepiar. A noiva não sai das denominações, a noiva sai da igreja. Olha para você ver, denominação é Egito, a noiva é tirada da igreja. Deixa eu fazer certinho para você. A igreja é tirada do Egito. A noiva que vai no rapto é tirada da igreja. Certo? Então você saiu do Egito das denominações porque você era igreja de Deus.
Foram chamados. Agora você tem que ser o escolhido. Você foi chamado. Chamado fora. Agora nem todos os chamados são escolhidos. Foi chamado. Israel foi chamado do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Trata-se de Israel. Do Egito chamei o meu filho. Com um cumprimento duplo, quando Jesus veio também, ele foi chamado do Egito, que ele teve que ser levado para o Egito por causa da perseguição. Ele foi para o Egito. E aí Deus o chamou do Egito outra vez. Então é um cumprimento repetido das Escrituras. Mas do Egito chamei meu filho. Deus chamando o seu povo do Egito. Isto é, ele chamando o povo do Egito, aquele povo era igreja. Esse povo caminhou no deserto como igreja, tentou a Deus, pediu água, Deus mandou, pediu pão, Deus mandou, carne, Deus mandou. Agora, aquele pão do céu, eles nunca pediram porque eles não sabiam que tinha alimento do céu. Aí Deus deu pão, que é o maná, comida de anjos, Deus deu para Israel. Agora vocês notam que toda a igreja comeu o maná no deserto, toda a igreja. Mas quem era o eleito? O eleito era a noiva. O eleito era a noiva. Eu não sei se vocês acompanham o pensamento, porque assim vocês pregam para vocês mesmos. O eleito era a noiva que saiu da igreja de Moisés. O eleito era a noiva que saiu da igreja de Moisés, do ministério de Moisés no deserto, e tomou o ministério de Josué. Esta era a noiva. A noiva não era aquele povo de Moisés que saiu do Egito. Aquilo era a igreja que saiu do Egito. Mas a noiva foi tirada daquela igreja. É a mesma coisa hoje. A igreja, como nós todos, saímos das denominações, mas dentro da mensagem de todos nós, pregadores e ministérios, sai a noiva para o arrebatamento. Sabe o que é isso? É ir apertando, funilando a estatura, a pirâmide, é ir funilando. Sai como igreja e é eleito como noiva e entra em Canaã. Por isso, só a noiva pode fazer isso. Como igreja, ela foi chamada, ela glorifica, ela pula, ela canta, ela atravessa o mar vermelho, o batismo, em nome de Jesus Cristo. Ela atravessa. Quem atravessou o batismo em nome de Jesus Cristo não foi a Assembleia, não foram batistas, não foram as denominações, fomos nós que atravessamos o mar vermelho. Mas atravessar o mar vermelho não é tudo, isso é ser igreja. É ser igreja. E a igreja, meu irmão, é que fere a noiva. A igreja fere a noiva, porque a obra-prima não é a igreja, é a noiva ferida dentro da igreja. Agora eu sei, o irmão Brana pregou a igreja denominacional, porque a noiva é ferida pela denominação. Mas a denominação não é só os lá de fora. Como nós vimos que se a igreja de Israel saiu do Egito, que era um povo lá, povo de Deus dentro do Egito, saiu de lá, é igreja. E dentre aquele povo, os filhos deles é quem foram escolhidos para entrar em Canaã, e não os pais, é porque os filhos pertenciam à noiva e os pais pertenciam à igreja. Os filhos entraram em Canaã, os pais morreram no deserto. E quando os judeus reivindicaram perante Jesus, mas nossos pais comeram maná no deserto, Jesus teve que trazer luz para eles, mas todos estão mortos. Quer dizer, a igreja come o maná e morre. Hoje a igreja que saiu das denominações come o maná, que é a mensagem do profeta, e morre. E os nossos filhos, vamos ver agora se vamos entrar alguns de nós, os pais. Porque os pais que entraram, foi só Josué e Calebe, diz a Bíblia. 2 de 2 milhões de pessoas. E o profeta vem e diz, é 1 de cada milhão, que é a eleição. A eleição é 1 de cada milhão. Então ali estava 2, saiu do Egito e entrou em Canaã. Mas e os demais? Morreram no deserto.
a igreja morre no deserto. Então, para ser claro para todo mundo, todo o povo que saiu das denominações é igreja, não é noiva não, é igreja. Eu quero posicionar hoje, já que eu cheguei nesse ponto, eu não sabia que eu ia pregar isso, mas então vamos posicionar, é o posicionamento da igreja e da noiva. Posicionamento. Quem é a igreja e quem é a noiva? Amém? Quem é a igreja? Os que saíram das denominações. Quem é a noiva? O que saiu da igreja. O que saiu da igreja é a noiva. Saiu como? Eles são filhos, ouviram a terceira etapa, conseguiram seguir o ministério de Josué, conseguiram atravessar o Jordão, que é o Espírito Santo que quer fazer morrer a si mesmo. Aí entra em Canaã, que já é a pedra de coroa. Você vai ver lá em Canaã, por isso que é tirado, como diz o profeta aqui no parágrafo anterior, que estávamos lendo, a justificação fez caminho para a santificação, a santificação fez caminho para o batismo do Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo fez caminho para o Espírito Santo mesmo descer em perfeição. Um fazendo caminho para o outro. Diz, mas como que o Espírito Santo faz caminho para ele? Porque o Espírito Santo na igreja tem que fazer um caminho para a noiva. O Espírito Santo na igreja. E muitos de nós na igreja, que saímos das denominações e somos a igreja de Deus agora no deserto, muitos de nós temos o Espírito Santo sim, mas é como o profeta disse, não temos o Espírito Santo na alma, fomos batizados em emoções, fomos batizados em sensações. Esse é o batismo no Espírito, isso não é batismo na alma. O batismo na alma, quem vai receber é só a noiva verdadeira, e a noiva é ferida pela igreja, a noiva é ferida. Quem é que fere, irmão, nós mais do que um da nossa família? Você já notou? Um da nossa família. Quando chamaram o irmão Brana de Jesus Cristo, ele ficou angustiado. Ele disse, se fosse um lá de fora, eu dizia, está criticando. Ele dizia, mas é de dentro. Era de dentro do grupo, que estava ferindo o profeta, chamando ele do que ele não era. Ele era o profeta de Jesus Cristo, mas ele não era Jesus Cristo. Ele era o profeta de Jesus Cristo. Mas gente nos dias do irmão Brana chamando irmão Brana de Jesus Cristo, dizendo, nós professamos a nossa fé em ti como nosso Senhor. E o irmão Brana teve que parar de pregar. Ele disse, se fosse um lá de fora, a gente dizia que ele estava criticando. Mas é de dentro, é isso que fere mais. O maior ferimento que nós recebemos é dentro de casa. Você pode ver se alguém te fere lá fora, é uma coisa, mas um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, ferir dentro de casa um ao outro, ferir com palavras agressivas, descaridosas, dentro do lar, é pior do que lá fora. É aí dentro do lar que você sofre mais a ferida, é dentro da igreja. A igreja fere a noiva, porque a noiva saiu, quem sai é filho, entende? Quem sai do outro é filho. Nós saímos das denominações porque somos filhos, filhos de Deus, nos tornamos igreja. Agora de dentro da igreja sai a filha noiva, de dentro da igreja, ela sai, então ela é ferida. Ela é ferida por quem? Pela igreja. Qual a igreja? Como Israel feriu, Israel mesmo ferindo, através de Datã, Abirão, Coré e outros, eles estavam ferindo o eleito daquele dia, estavam ferindo o eleito, porque eles que deveriam puxar a fileira e dizer, vamos para Canaã, eles disseram, não vamos para Canaã, através daqueles 10 espias, não vamos para Canaã, não vamos ouvir a mensagem dele, não vamos receber sua pregação, não vamos. Mas 2 disseram, vamos, é promessa, é terceira etapa, subamos e possuamos a promessa, subamos e possuamos a terra.
Para quem sabe ler, um pingo é letra. Amém? Não, isso é verdade? Agora eu parei nisso, eu achei tão gostoso, rapaz. Malaquias 4 é para restaurar, regressar atrás à fé original. Ela é ferida e tirada da igreja, do corpo da igreja, ferida com sua obra-prima, com o mesmo propósito. Ela é a palavra. Cristo, a palavra, foi ferido por quem? Pelos judeus, a igreja. Mas ele era a obra-prima. Ele foi ferido pela igreja, os judeus. Ajuntou a igreja e panhou força com os romanos e feriu a Cristo. Mas Cristo é a obra-prima de Deus. Agora, o que acontece é que a igreja fere a noiva. A igreja fere a noiva. Ela vai ferir através da sua maneira de crer. Ela fere. Foi o que os judeus disseram: mas nossos pais comeram maná no deserto. Jesus falou: estão todos mortos. E eles estavam ferindo a Jesus, olhando para os pais, enquanto Jesus era a perfeição. Os pais faziam parte apenas do corpo de profetas. Os pais. E outros, como Abraão, o fundamento. Mas ali estava a cabeça, Cristo, a obra-prima. E eles estavam ferindo a obra-prima. E dali saiu o eleito. Amém? Tal como José foi golpeado por seus irmãos porque ele era a palavra. Irmãos, nós vamos ter que entender isso hoje. Quem é a palavra é ferido. O crente palavra é ferido hoje. E se você é palavra, Apocalipse 10:7, você é a palavra do dia, como William Branham foi, ele foi ferido. Como nós somos a palavra do dia, Apocalipse 10:8, nós somos. Apocalipse 10:8, aquela que é tipificada em João, que tomou o livro que foi revelado em Apocalipse 10:7, 10:8 de Apocalipse, a noiva, que é tipo, João é tipo da noiva, toma o livro e come esse livro. Ela é ferida. Essa noiva é ferida. E ela sai da onde? Ela sai de dentro daqueles que creram em Apocalipse 10:7. A noiva ferida sai de dentro daqueles que creram em Apocalipse 10:7. A igreja sai de dentro do pentecostalismo, a igreja. Só que depois a noiva sai de dentro da igreja. É um dando lugar para o outro. É como um caniço, um suporte, um condutor. Um dando lugar para o outro. E a hora que chega a perfeita semente, então é ali que ela é ferida. Ela não é ferida tanto como igreja. Como igreja ela vai ferir. O que acontece com a igreja denominacional? Feriu a igreja, que é o povo de Deus, que saiu deles, dizendo: não escuta sobre o profeta porque é falso. O que é isso? Isso é ferir. Mas nós escutamos e saímos de lá. Hoje eles dizem dentro da mensagem: não escuta sobre a terceira etapa que o Osmar está pregando. Não escuta. O eleito, a noiva vai escutar. A igreja vai nos ferir. A igreja, mas a noiva vai ouvir, e vai sair mesmo, ela vai ouvir. Ela é ferida e tirada da igreja, o corpo da igreja, ferida como sua obra-prima, com o mesmo propósito. Ela é a palavra, tal como José foi golpeado por seus irmãos porque ele era a palavra, e Jesus foi golpeado por seus irmãos porque ele era a palavra. A igreja é golpeada, a noiva é tirada da igreja porque ela é a palavra. A noiva é tirada da igreja porque ela é a palavra. A igreja é que fere a noiva. Obra-prima, o profeta fala sobre isso. A palavra vivendo em ação. A noiva Bíblia. Agora, nós somos a noiva Bíblia do dia, porque cada um foi o cumprimento da palavra no seu dia. Nós não estamos aqui para cumprir a palavra de Moisés, nós não estamos aqui para cumprir a palavra apenas de Abraão, do seu dia. Nós estamos aqui para cumprir o tipo de Abraão, na verdade. O que aconteceu com Abraão, aconteceu conosco. Mas nós não estamos aqui para cumprir o que cumpriu nos dias de Abraão.
Entende? Nós estamos aqui para cumprir o que nos cabe no nosso dia. Dias idênticos àquele. Dias idênticos àquele de Abraão. Dias idênticos aos de Ló, do sodomismo. Idênticos ao de Abraão, da revelação, da manifestação de Elohim. Idênticos aos de Noé, da manifestação também nesse período de casamento e divórcio, como foi lá. A palavra vivendo em ação. Agora, a palavra que vive em ação hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a palavra que vive em ação. Gente, é uma noiva que sai da igreja da mensagem. Vamos falar mais claro? É uma noiva, a noiva, ela sai da igreja da mensagem. A noiva de Deus, ela saiu de dentro da igreja de Moisés. Essa noiva foi exatamente a que foi conduzida por Josué. Ela era noiva ali já. Ela era noiva, conduzida por Josué para ser esposa. Quando atravessou o batismo com o Espírito Santo, que entra na terra da promessa, ela é esposa. Ela está tomando conta de tudo o que o seu Senhor lhe prometeu. Terra que mana leite e mel. Agora, você sabe onde é que é a terra que mana leite e mel? Gente do céu, é a revelação dos 7 selos, que estava selado no período de 7 eras da igreja. Estava selado, um livro selado, maná escondido, e o eleito chegou, atravessou tudo e entrou lá e comeu do maná. Nós estamos comendo maná escondido. Maná escondido é a terceira etapa. Maná escondido não é a primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa todo mundo fica sabendo, mas a terceira não. A terceira é o eleito, a noiva. Amém? Esse é o posicionamento. Há uma igreja chamada, e há uma noiva eleita. A igreja chamada e a noiva eleita. A igreja chamada foi tirada do pentecostalismo e outros. Esta é a igreja. Mas a noiva chamada foi tirada da igreja da mensagem. Meu Deus do céu. Agora, isso não quer dizer que o povo tem que sair para mim. Não, eu estou dizendo que Deus vai tirar dentre nossos ministérios a noiva para levar no arrebatamento. É isso que eu quero esclarecer. Deus vai tirar de nós, porque eu também sou um dos pais. Se os pais da mensagem no Brasil veio lá de 1971, eu sou também dos pais que vim em 1973. Eu sou um dos pais. E eu estou arrolado entre isso daí, muito perigoso. Que dentro do nosso ministério, dentro do Brasil e do mundo, eles podem ser pais dos Estados Unidos e assim por diante, tem muitos pais dos Estados Unidos. Só que a noiva vai sair de dentro deles. Eu quero ver que Deus nos dê graça para ser um Josué, para não ficar na igreja, mas sair na noiva. Quem fica na igreja fica ainda no deserto e morre no deserto, mas a noiva entra em Canaã, entra no 7 selos, entra no batismo do Espírito Santo, que te leva ao Espírito Santo em perfeição, que é Canaã. Jordão fala de morrer a si mesmo, é o Espírito Santo fazendo morrer a si mesmo, mas a terra de Canaã é a perfeição do Espírito Santo. É ali que tem a terra que mana leite e mel. É onde o indivíduo chega nessa terceira etapa. Amém, aleluia. Eu creio que hoje nós temos um tempo suficiente para comentar aqui gostoso, né? A igreja é golpeada e tirada, me perdoe, aí ele diz assim, a noiva é tirada da igreja porque ela é a palavra. A noiva é tirada da igreja. Eu sei que nós sempre aplicamos isso. A noiva saiu das denominações. Olha para você ver como sempre nós aplicamos isso. Todo pregador aplica assim. A noiva saiu do pentecostalismo. Não, a igreja saiu de lá. Porque lá nós éramos povo de Deus. Saindo de lá nós somos igreja de Deus. Agora, tirado dentre os nossos é a noiva de Deus. Os eleitos do rapto. Eu tenho que ser claro, ou cada um tem que ver sua predestinação, sua eleição, se é igreja ou se é noiva. Igreja crê no profeta, igreja crê na primeira e segunda etapa do irmão Brana, igreja crê que o irmão Brana abriu até 6 selos, igreja crê. Mas noiva
crê nos 7 selos. Igreja não crê, a noiva crê nos 7 selos. A noiva crê nos 7 trovões revelados. A noiva crê na terceira etapa do profeta e na terceira etapa da noiva. Igreja não. Igreja crê no profeta só. Igreja crê que o profeta pode ter revelado ou que o profeta foi um evangelista. Isso é igreja. Isso é as dúvidas de Datã, Coré e Abirão no deserto. Mas quando Deus tirou a noiva da igreja, que Deus pôs a dormir a Moisés e falou para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora toma este povo e entra em Canaã. Deus avisou a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora toma este povo e entra em Canaã. Este é o ministério de Josué com a noiva, não mais com a igreja. A igreja foi tirada das denominações, saímos todos das denominações, mas tem outra escolha que nós não sabíamos. Tem outra escolha, tem outra peneira que Deus está passando em nós nesse dia final. Passando uma peneira na igreja, que saiu dos denominacionais. A igreja que crê no profeta. Agora é hora da peneira passar, e se você é noiva, você crerá nessa mensagem. Você receberá essa terceira etapa. Você crerá na revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Se não crê, irmão, não vamos nem teimar com você. Você é igreja e morreu no deserto. Você não crê? Ah, irmão Brana não revelou os 7 selos. Eu não duvido de você. Você não crê? Tudo bem, você é igreja. Você não pode crer. Sua noiva aqui é para crer. A noiva é ferida pela igreja. Então o que acontece? Os denominacionais feriram nós lá, dizendo: não escuta profeta, ele é falso. Não escuta. E nós fomos feridos. Mas como pode esse povo dizer que batismo no nome de Jesus Cristo é falso? Como pode? E quem falava isso? Era exatamente o Egito, as denominações. E nós éramos povo de Deus lá, saímos de lá. Eles falam: como pode? Nós fomos feridos por eles e saímos de lá. Agora, dentro da igreja que saiu das denominações, nós estamos recebendo outra ferida. Cada eleito na terceira etapa recebe outra ferida, porque ela é obra-prima. A igreja não é obra-prima, é a noiva que é obra-prima. Não é a igreja. A igreja, ela forma uma denominação no deserto. Ela forma a denominação. Moisés demorou 40 dias lá no Monte Sinai. A hora que ele apareceu lá em cima do monte, já estava uma denominação lá embaixo. O próprio sacerdote, que aponta para pastores, já tinha feito uma denominação lá embaixo, reunido, feito um carnaval lá embaixo, crendo em bezerro de ouro e outras coisas mais. E Moisés ainda teve que vir e mandar aquelas tábuas da lei sobre aquele bezerro e quebrar tudo aquilo, fumegar com aquilo. E agora, aí sai a noiva daquele povo que saiu do Egito, sai a noiva daquele povo. De todos nós que saímos das denominações, batista, metodista, assembleia, pentecostal em geral, de todos sai essa noiva agora. Sai da onde? Da igreja. E quem nos fere? É a nossa própria família da mensagem, dizendo: não escuta tal pregação. Eles não gostam que o povo escuta meus CDs, porque eles não gostam da verdade. Eles não gostam. Os denominacionais diziam: não escuta também mensagem do profeta, porque eles não gostam da verdade. Hoje a igreja que saiu das denominações estão dizendo: não escuta também essas pregações do Osmar. Por quê? Porque eles não gostam da verdade. Se eles gostassem da verdade, eles queriam ouvir uma pregação desse tipo, que posiciona, que não ilude o povo, posiciona. Igreja, eles saíram das denominações, mas tornaram uma denominação no deserto. Noiva não. Noiva saiu da igreja e entra em Canaã. Esse é o último passo nosso, essa é a terceira etapa. Amém? A igreja, a noiva é golpeada, tirada da igreja, porque ela é a palavra. Que palavra? É a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Isto é correto. Não algum homem, mas a noiva Bíblia. Não há beleza que possamos desejar nela, contudo, a estimamos ferida e aflita de Deus. Ela sofre só.
Hoje, irmãos, vamos assim, de primeiro eles olhavam, quem é de Deus? Vocês não estão vendo nossas denominações floridas? Essas são as de Deus. Aí começamos nós sair das denominações. É dizer, esse povinho é de Deus, mas nunca. E Deus estava exatamente nessa manjedoura. Hoje, dentro da mensagem, o povo da mensagem em geral diz, eleito é esse povo nosso, e nós cremos no profeta, cremos no batismo, mas esquece da revelação dos selos, esquece dessa revelação dos trovões, eles esquecem disso, e eles acham que eles é a noiva, eles são igreja, e Deus está tirando todos nós da igreja, outra vez, amém? Ele tirou nós do Egito e está tirando de dentro da igreja que crê na mensagem. Deus vai tirar uma noiva. Você quer ver o que o profeta diz aqui? Apocalipse, ele diz aqui, ela sofre só, de acordo com Apocalipse 3, ela é aflita por todas as denominações, ela foi lançada fora da era da igreja de Laodiceia, onde ela foi levantada. Essa é a casca é Laodiceia, e nós somos a semente, fomos lançados fora da era da igreja de Laodiceia, sofre só como o noivo, rejeitada pelo homem, desprezada e rejeitada pelas igrejas. A noiva sofre dessa forma, que é isto, é sua obra-prima. A obra-prima de Deus, os fariseus pensaram que era eles, não, era Jesus. A obra-prima de Deus, os denominacionais e pentecostais pensaram que eram eles, mas era o profeta do dia. A obra-prima de Deus, todos da mensagem pensam que são eles, mas é a noiva eleita que saiu deles, que sai deles. Aleluia! Você diz, mas você está contra a mensagem? Não, estou contra o sistema que aprisiona o homem e não deixa ele sair daquele sistema, amarra ele naquele sistema. Esse sistema nós saímos, e se eu sair uma vez, eu saio outra vez. Sou liberto, você não é liberto? Amém. A noiva sofre dessa forma, que é isso? É sua obra-prima. Para quem quer ler, é a visão da noiva, página 30, que eu estou pregando hoje, 30 e 31. Aleluia. É a palavra através da qual ele pode operar e se fazer manifesto, sendo rejeitado. Cristo em nós, Cristo na terceira etapa, no William Branham, irmãos, Cristo na terceira etapa, em irmão Branham, foi rejeitado pelos pentecostais. Cristo na terceira etapa, na noiva, é rejeitado pela igreja da mensagem. Cristo na terceira etapa, na noiva, é rejeitado pela igreja da mensagem. Amém. Eu não estou inventando isso. Se você acompanhar os tipos que o irmão Branham ensinou, essa é a verdade do nosso dia. Sofrendo só. Escute aqui. Assim sendo, o talo, a espiga e a casca nunca se converte em semente. Então, aquele talinho, aquelas duas folhinhas, Lutéres, e depois veio Wesley, Zwingli e outros, nunca se converte em semente. Aquela palha, aquela casca chamada pentecostal, nunca se converte em semente. A semente tem que sair de lá, tem que sair. E assim vem através da primeira e segunda etapa do irmão Branham, formando outra vez talo, casca. A igreja é casca dentro da mensagem. Quem crê que o profeta não revelou os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome, quem crê que ele não revelou, é casca dentro da mensagem, é igreja, e a noiva tem que sair deles, tem que sair, como os filhos saíram dos pais israelitas, e eles entraram em Canaã. Os pais morreram no deserto, os filhos vão sair de nós, e vão entrar em Canaã, e os pais da mensagem, seja do Brasil ou do mundo, vão morrer no deserto, porque não conhece que os 7 selos foram revelados, 7 trovões foram revelados. Porém, todo o tempo vai se parecendo mais a semente.
Ele diz, olha, você vê que a casca não é a semente, o talo não é a semente, mas cada tempo vai parecendo mais com a semente. Entende? Até que chegou na casca, ela faz o formato da semente, porque a semente está dentro dela. O povo da mensagem, a igreja da mensagem, ela faz o formato da semente. O eleito está ali dentro, a noiva, e tem que sair desse sistema de igreja, porque é noiva. E não é formar outra denominação, não. Agora que chegou a hora, teve que passar esse tempo tudo, meu Deus do céu, mas passou. Agora, no tempo da colheita, a semente regressa à vida original, regressa à Bíblia. Malaquias 4 diz que seria trazido dessa forma. Amém. No tempo da cega, se der tempo de eu ler esse parágrafo, o que eu vou te falar? Tem coisa boa ainda, né, irmão? Nossa Deus. No tempo da cega, hoje eu estou bem. Aleluia. No tempo da cega, quer dizer, no tempo da colheita, a semente regressa à sua condição original. Tempo da cega, tempo da colheita, é agora. Tempo da colheita. É depois que Deus tira uma noiva da igreja da mensagem. Meu Deus do céu. E para ser a semente tem que ter toda a palavra. A metade da semente não pode crescer. Você sabe que não pode. A metade da semente, você corta um grão de milho, um grão de feijão. Eu vou plantar para dar 2 pés. Não dá nenhum. Você cortou ele, não dá nenhum. Ele tem só a metade, não dá nenhum. E o profeta ainda diz na outra mensagem, diz, grãos imperfeitos produzem coisas imperfeitas. E grãos imperfeitos não reproduzem, ele diz. Não reproduz. A metade da semente não pode crescer, tem que ser a semente completa. Não só dizer, eu creio no batismo do Espírito Santo, aleluia, eu creio em falar em línguas, isso é parte da semente. Então eu vou mais além agora um pouquinho. Aí eu creio no profeta William Branham, eu creio no batismo em nome de Jesus Cristo, isso é parte da semente. Tem que crer que o profeta William Branham é o mensageiro de Apocalipse 10:7, e nos dias da voz do 7º anjo ele revelaria o mistério. A Bíblia Sagrada, ela não é selada com mistérios, plural. A Bíblia Sagrada, ela é selada com o mistério. Se você for em Apocalipse 10:7, o 7º anjo revelará o mistério. E quando ele abre o mistério, abre-se 7 selos, que são 7 mistérios. Mas a Bíblia está selada com 7 selos, e esses 7 selos é chamado em Apocalipse 10:7 por o mistério. E o mistério de toda a Bíblia, primeiro selo 33, é o ministério do 7º anjo. Amém, isso me faz religioso. Eu sinto bem, estou cansado, estou meio esgotado, mas eu sinto bem. Sinto bem, eu creio nisso de todo o meu coração. Você crê? Amém. Aleluia. Então não vai dizer que crê só numa parte. Eu creio no profeta, eu creio no batismo. Não, você tem que crer que o William Branham, com o espírito de Elias nele, converteu nossos corações, e com o ministério de Apocalipse 10:7, revelou o mistério dos 7 trovões, que são os mistérios contidos dentro dos 7 selos. Laodiceia 38. Aleluia, coisa boa. Você não crê nisso? Então você é simplesmente igreja. Igreja de Deus, que morre no deserto, mas a noiva sai de você. A noiva sai da igreja, ela é ferida pelos irmãos da mensagem. A noiva é ferida pelos irmãos da mensagem. Isso eu vou levar sempre. A noiva hoje é ferida pelos irmãos da mensagem. José foi ferido pelos seus irmãos. Jesus foi ferido pelos seus irmãos. William Branham foi ferido pelos seus irmãos em Laodiceia. Nós somos feridos pelos nossos irmãos dentro da mensagem. A noiva é ferida pelos irmãos dentro da mensagem, porque esses irmãos é a igreja, não é a noiva. Eles nos ferem, nos chamam de falso, quando eles não conhecem a revelação dos 7 selos, através do 7º anjo, que eles dizem crer como profeta. E depois passam anos, como os judeus passaram milênios, e ainda disseram assim, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus falou, eles são tudo defunto. Morreram todos, sem semente.
Não tinha eleição, a eleição saiu deles, que eram os filhos deles, saíram deles. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Que coisa gostosa. Vamos lá. A vida, não os dons. A vida do Espírito Santo, não os dons do Espírito Santo. A vida. Aleluia. Mas a vida dos dons. A vida, que é o Espírito Santo. Genuíno batismo do Espírito Santo, de fé, caridade, o Espírito Santo mesmo, a pedra de coroa. Está aqui. Está na mensagem. Você é batizado agora com o genuíno Espírito Santo, que é a pedra de coroa. Essa mensagem veio de Goiânia. Goiânia que traduziu. Boa, pai. Obra-prima. Daqui não foi invenção minha. Na verdade está entre aspas assim, ó. A vida, não os dons, mas a vida dos dons, entre aspas. Genuíno batismo do Espírito Santo, de fé, caridade, o Espírito Santo mesmo, a pedra de coroa. Está vendo? Fecha aspas, editor. O alfa se tem convertido em ômega. O primeiro tem se convertido no último. O último no primeiro. A semente que entrou tem passado por um processo e tem se convertido outra vez em semente. A semente que entrou em Nicéia, passou por um processo, saindo com Lutero, Wesley, Pentecostais, e tem se convertido em semente outra vez, que foi o irmão Branham, a semente do dia. Agora, a semente passou por um processo através do irmão Branham, primeira, segunda etapa, e tem se tornado semente outra vez, que é a noiva, a imagem, a obra-prima de Deus nesta era. Isso não é para qualquer um, é para o eleito. Por isso que eles dizem para não ouvir essas mensagens, porque se ouvir é esclarecido. A semente que entrou tem passado por um processo e tem se convertido outra vez em semente. O alfa e o ômega são os mesmos. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada entre meio a alfa e ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Por quê? Porque ele é semente, ele não é casca, ele não é talo, ele não é borla, ele é semente. Primeiro é semente, último é semente. Primeira igreja é semente primitiva, última igreja noiva é semente. Primeiro mensageiro Paulo, semente, e aqui vem o último mensageiro William Branham, semente. Amém? O primeiro ministério e o último ministério são os mesmos. Agora, se você for examinar isso daqui, o primeiro ministério foi o ministério de Jesus Cristo, como alfa, porque ele é o alfa e o ômega. O primeiro ministério foi o ministério de Jesus Cristo na terra, como alfa. E o último ministério é Jesus Cristo no William Branham, como ômega. É Jesus Cristo, num homem, outra vez. Só que ele não chama Jesus Cristo. Ele veio no homem chamado William Branham. William Branham não é Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve em William Branham. Entende? E aqui está o primeiro ministério e o último ministério, são os mesmos. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu estive no alfa e eu estou no ômega. Haverá um dia que não será dia nem noite. Agora, o que é isso? Haverá um dia que não será dia nem noite. Lutero, Wesley e Pentecostes. Haverá um dia que não é dia nem noite, você não sabe qual a verdade. Que quando é dia, você sabe, clareou, mas não é dia nem noite, a coisa ficou turva, ficou duvidosa. Duvidosa. Por quê? Porque a mensagem de Lutero foi boa, que tirou da católica, a de Wesley foi boa, que tirou de Lutero, a pentecostal foi boa, que tirou de Lutero e da católica e de Wesley. E agora? Se terminasse aí, se tudo terminasse aí, faltaria luz. Por quê? Porque Zacarias 14 diz: haverá um dia que não será nem dia nem noite. Dia que não será dia nem noite não é dia de William Branham, é dia de Lutero, de Wesley e Pentecostes. Isso é dia que não é nem dia nem noite. Você não sabe a verdade ali, a verdade. Aí quando vem o dia, te esclarece aquela parte turva que passou. O dia esclarece. Quando? Aí ele diz assim: porém no entardecer haverá luz. Zacarias 14:7. No entardecer haverá luz. Esta luz já veio. Foi o irmão Branham. No entardecer haverá luz.
Alfa e ômega se converte no primeiro e no último. Oh, como fere a palavra, porém ela produz obras mestras, tira a casca e o talo, ela produz obra-prima. Agora, ela está sendo ferida. A noiva hoje é ferida. Vou repetir para me terminar. José foi ferido dentro da casa de seus irmãos. Os próprios irmãos de José pegaram ele e venderam. Os próprios irmãos de José pegaram ele e jogaram num buraco. Os próprios irmãos de Jesus, daquela linhagem que ele tinha que vir, os judeus, pegaram Jesus e mataram. Jogaram num buraco, na sepultura. Mas ele saiu da sepultura. Ele ressuscitou. Ele venceu. Agora, por que os irmãos de José fizeram aquilo com José? Diz, irmão Brana, porque José era espiritual. Por que fizeram com Jesus? Porque ele era Deus em carne, espiritual. Por que fizeram com o irmão Brana? Porque ele era espiritual. Dizia que via visões, sonhos, revelações, tantas coisas. E depois, quando ele revelou os 7 selos, meu Deus do céu, aí que o próprio povo pentecostal pôs Jesus fora da igreja. Quando Jesus saiu fora da igreja, irmãos, não foi na primeira e segunda etapa do irmão Brana. Primeira e segunda etapa do irmão Brana, Jesus ainda estava ali. Ele estava ali ainda, falando com o povo de Deus dentro das denominações. Falando. Quando o irmão Brana revelou os 7 selos, puseram o irmão Brana fora das denominações. Não deram lugar para ele pregar mais. Era Jesus fora. Gente, não é outra coisa hoje. Jesus está nessa mensagem que eu estou pregando. Pronto, eu não tenho dúvida. Jesus está nessa mensagem que eu estou pregando, que enquanto estávamos pregando igual eles, na primeira e segunda etapa, todos podiam ouvir um outro. Mas quando Deus revelou essa terceira etapa que nós estamos pregando, que o irmão Brana já pregou, nós estamos apenas repetindo o que o irmão Brana pregou, eles não querem aceitar e diz que é falso. Então hoje eu sou ferido dentro da casa de pastores. Hoje somos feridos dentro da casa de igreja. Hoje nós somos feridos. A noiva é ferida dentro da igreja da mensagem. Hoje ela foi ferida uma vez dentro da denominação no tempo do irmão Brana, mas hoje ela é ferida dentro da mensagem do profeta. A noiva é ferida, mas ela é a obra-prima. Deus está tirando ela. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ver tamanhas verdades. São tão tremendo estas coisas, Pai, que alegra nosso coração e a gente não sabe o que fazer. A gente esgota, mas sabe que é verdade. A gente quer entregar esta mensagem porque sabe que ela é real e o eleito a admitirá, porque ele verá esta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. Abraço o outro. Vai em paz. Deus te abençoe. À tarde tem mais. Vamos estar aqui à tarde.